Bom dia a todos. Esse assunto, eu acho que foi muito feliz. E a gente, num primeiro momento, queria agradecer então ao professor James por ter nos convidado e ter nos oportunizado essa discussão, que é uma discussão muito frequente na prática da atenção primária, assim como é uma discussão frequente em toda a prática médica, né? É um assunto que, embora tenha que ser fundamentalmente baseado na evidência e na melhor ciência, ele se presta muito à crença pessoal e a gente observa que nas condutas preventivas existe muito de senso comum que, na verdade, não questiona a verdade científica. Então, é uma área onde as paixões aparecem, onde as crenças, às vezes, são muito mais importantes do que o fato, e o que já está estabelecido no pensamento dos doentes, muito mediado pela ação da mídia e da publicidade, faz com que as nossas atitudes sejam muito difíceis de organizar. Então, a gente vai chamar duas pessoas que são da atenção primária, o professor Erno, que vai falar sobre as atividades que não são baseadas em evidência, as coisas que nós temos evidências que nos levam a não tomar certas atitudes, e o professor Marcelo, que vai nos falar sobre aquelas atividades que a gente deve fazer e que são baseadas em evidência, né? Eu acho que vocês podem começar, acho que o Marcelo começa. Então, bom dia a todos. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre a questão do check-up, ou avaliação periódica da saúde do adulto, né? Então, o nosso foco, quando eu e o Erno a gente começou a montar essa apresentação junto com a Cristina, foi pensar a questão baseada dentro das medidas preventivas e rastreamentos que vão ser feitos no adulto assintomático. É o paciente que chega querendo fazer um rastreio contigo no consultório. Então, o roteiro que a gente pensou para fazer essa discussão com vocês, primeiro, definir um pouco essa questão do check-up, quais são os critérios para o rastreamento, quais são as instituições e forças-tarefas que têm discutido e têm se empenhado em buscar as evidências do que vale a pena fazer e do que não vale a pena fazer. E aí a gente dividiu entre as medidas recomendadas e as não recomendadas ou indeterminadas. Então, eu acho que iniciar com essa frase aqui de um dos editoriais do New England é interessante, né? O que é uma pessoa saudável? É alguém que ainda não foi avaliado completamente. Então, nós temos que pensar que está chegando para fazer essa avaliação de check-up um adulto saudável, um adulto que entrou no teu consultório sem nenhum problema de saúde e vai ver se algum problema pode ser diagnosticado precocemente. Então, para a gente poder pensar nesse diagnóstico e nessas medidas de rastreio, a gente tem que ter boas evidências, as melhores possíveis, porque a gente vai estar trabalhando com uma pessoa assintomática e que a gente não quer causar dano. Então, para falar um pouquinho sobre e pensar essas questões do check-up, nós colocamos algumas perguntas para ir tentar discutindo ao longo da apresentação. Vale a pena fazer uma consulta médica periódica em adultos assintomáticos? Acho que esse é um ponto de partida também importante para a gente discutir. Tem evidência de redução da mortalidade com check-up? E o rastreamento ele deve ser oportunístico em cada consulta que o paciente vai, ou a gente tem que pensar em programas mais estruturados de rastreio para algumas condições de saúde? Então, uma das coisas importantes da gente pensar é que existe já uma definição de quais são os problemas de saúde que são passíveis de rastreio. Então, alguns desses critérios que foram feitos pelo Wilson Jungner, de 68, e ainda se mantém atualizado, coloca que a gente tem que ter as características da doença, né? Tem que ser um problema prevalente, importante para a sociedade. A gente tem que conhecer a história natural desse problema de saúde para poder, principalmente, definir qual é o estado pré-clínico, identificável e assintomático dessas pessoas, né? O benefício
de a gente fazer o diagnóstico precocemente, ele tem que ser maior do que a gente ter o diagnóstico dessa doença, fazer o diagnóstico com os sinais e sintomas evidentes. Os exames para fazer esse rastreio, para fazer essa avaliação, eles têm que estarem disponíveis dentro do sistema de saúde, dentro do contexto de saúde que o paciente e o profissional de saúde está. Tem que ser exames aceitáveis, preferencialmente com um baixo risco na intervenção e serem confiáveis, tanto do ponto de vista de sensibilidade quanto de especificidade. Além disso, a discussão que também vai se colocar em relação a gente realizar essa avaliação em consultas esporádicas ou de uma forma sistemática, eles colocam no final como essa questão do rastreamento, a importância dele ser contínuo e ter, no mínimo, uma sistematização. Alguns benefícios que a gente tem para esses programas de rastreamento: melhorar o prognóstico de alguns casos, um tratamento menos radical em casos onde a gente tenha identificado o problema precocemente, e a gente pode pegar exemplo de diabetes, com redução de mortalidade, retinopatia. Informações também vai nos auxiliar para ter melhores e maiores informações sobre a história natural das doenças, e vai reassegurar para aqueles pacientes que tiverem um resultado negativo que eles estão livre do problema que foi rastreado. Um exemplo pode ser a questão do anti-HIV. Tu faz o exame, um teste de alta sensibilidade que com baixo nível de falso positivo. Dependendo das questões específicas de risco de cada um, a gente pode reavaliar ou não. E as desvantagens que a gente vai ter em relação também a alguns testes diagnósticos vai ser morbidade mais longa sem alterar o prognóstico, que é o que a gente pode chamar do viés de alteração no tempo de doença. Tu tem um sobretratamento, principalmente em função de identificar lesões, e aí entram alguns tipos de câncer, que o Erno depois vai colocar mais para vocês, onde tu faz um diagnóstico de lesões que poderiam não ser diagnosticadas ao longo da vida, e aí tu acaba levando a um sobretratamento. A questão da falsa segurança, com testes que possam dar muito falso negativo, ou de intervenções desnecessárias, quando tu tem um teste que leva a falso positivo e precisa desencadear uma cascata de investigação. Ansiedade e morbidade, que tem sido cada vez mais estudados nos ensaios clínicos de testes de rastreio, e além de gerar custos, principalmente com intervenções mais específicas para problemas identificados no rastreio inicial. Outra definição que é importante da gente pensar quando fala nessa questão do paciente assintomático é a questão que vem cada vez mais surgindo na discussão, que é a prevenção quaternária. A gente tem as 3 prevenções clássicas lá dos níveis de prevenção do Clerc, e do início dos anos 2000 para cá vem se discutindo bastante essa questão do conjunto de ações que vão visar reduzir a iatrogenia, principalmente com a sobremedicalização, de situações que são discutíveis, o tratamento ou não, quanto dos nossos excessos preventivos, que a Cristina já colocou, né, como tanto fazendo parte um pouco das nossas crenças e muitas vezes também das exigências que os pacientes nos trazem quando chegam à consulta. Então esse é só o esquema para mostrar que a prevenção quaternária vai estar dentro de um paciente que não tem doença, mas ou a gente, através do rastreamento, coloca uma enfermidade ou se sente doente e aí tem uma exigência desse rastreio. Essa revisão sistemática que saiu agora em 2012, ela faz uma avaliação não de programas de rastreio, mas sim e principalmente de ensaios clínicos que vem desde a década de 60, e aí entra uma das limitações dele, vendo se fazer o rastreio, o check-up, que eles consideraram e fazer um rastreamento de 2 ou mais problemas de saúde em consultas, se reduziria morbimortalidade. E eles viram que, dentro aqui do gráfico, que nenhum deles acabava tendo uma redução de mortalidade nesse sistema, de fazer um check-up em consultas de prevenção oportuna. O que foi visto nessa revisão é que havia um aumento no número de diagnósticos novos, mas sem um impacto maior na mortalidade. E aí a gente entra numa questão que esse artigo da Barbara Self discute, que é a questão do dilema da prevenção.
E eles colocam, né, que, fazendo uma avaliação dos Estados Unidos, cerca de 50% das consultas elas acabam sendo geradas para check-ups. E isso lá nos Estados Unidos. E isso acaba gerando o que eles consideram uma iniquidade no cuidado. E se a gente for passar essa questão para o Brasil aqui, não só pensar no sistema público, mas também no sistema privado de planos de saúde, tu acaba colocando com essa questão dos 50% de consultas um aporte muito grande em pacientes assintomáticos, que vão fazer rastreios cada vez mais sofisticados e com um aumento de custo, e acaba diminuindo o cuidado, tanto em tempo de consulta, porque tu acaba restringindo para pacientes idosos, pacientes doentes e pacientes pobres. Então, essa questão de pensar a prevenção oportunística, que é chamada prevenção aquela que não tem uma sistemática de rastreio, ou então programas estruturados, isso vem sendo discutido, e tem um artigo do Gray, que ele coloca que os níveis de atenção, a gente parte, normalmente os países que não têm um sistema nacional de saúde estruturado e com financiamento adequado, né, parte-se desse rastreio oportuno dentro do consultório, mas a tendência deles é que se vá para programas estruturados, porque principalmente o que nós teremos aí é a possibilidade de avaliar se esses testes eles estão conseguindo reduzir mortalidade e uma das questões que é principal, porque a gente está lidando com pacientes assintomáticos, né, pacientes saudáveis, é que não estejam causando dano para essas pessoas. Então, a tendência que tem sido em vários sistemas é essa mudança do rastreamento oportunístico no consultório para programas mais estruturados e continuados. Então, algumas instituições que têm trabalhado e se dedicado bastante na questão do avaliar quais são os testes que valem a pena e que não valem a pena ser feitos de maneira sistematizada, a gente colocou aqui o Task Force americano, o canadense, o INCA aqui no Brasil, e o Sistema Nacional de Saúde inglês, e o nosso também com um caderno de rastreamento baseado em evidências, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui, só na página do Task Force americano, que tu pode entrar com a idade e alguns fatores de risco do paciente, e ele te dá uma lista de ações que valeriam a pena ser feitas, assim como aquelas que têm um valor indeterminado e as que não valeriam ser realizadas. Então, dentro dessas medidas que valeriam a pena ser feitas, eu selecionei algumas que apresentam evidências mais fortes com um grau de recomendação A e B. Então, começando pelos fatores de risco. Pensando no enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, né? Obesidade, então, a intervenção. Avaliar IMC e cintura abdominal, lembrando que IMC pode ter um risco de sobrediagnóstico para paciente que seja mais musculoso. Adultos maiores de 18 anos têm um grau B. E aí, com as medidas multinodais, se viu em alguns ensaios clínicos que se pode baixar de 4 a 7 quilos o peso. Periodicidade, ele é indeterminado. Sedentarismo, rastreamento e aconselhamento. A medição de caminhadas, usando o podômetro e outras coisas, mas também agora, não tem sido pesquisado, mas o uso dos smartphones com a questão de quilometragem, eles podem auxiliar nos pacientes sedentários a poder fazer um estímulo, uma retroalimentação para a atividade física. Aconselhamento breve e instruções escritas, tu oferecer um folder ou tu fazendo um receituário, a questão de uma carga mínima de atividade física também parece impactar num aumento da atividade física. A população, adultos, maiores de 18 anos, também não tem uma periodicidade determinada. Tabagismo, aconselhamento e rastreio. Então, todos os adultos, aí se coloca a partir dos adolescentes também, mas sem um estudo mais específico, e eu coloquei essa tabela aqui que mostra de uma meta-análise, onde mostra que a partir de 1 a 3 minutos de aconselhamento numa consulta, tu tem um odds ratio aqui para abstinência de 1,4. E ele vai aumentando de acordo com o aumento do aconselhamento, do tempo de aconselhamento, e também a forma que tu vais fornecer o aconselhamento. Alcoolismo, mesma questão. Rastreamento e aconselhamento, e aí o pessoal sugere sempre a utilização de instrumentos como o AUT e o CAGE. População maior de 18 anos, homens
parecem ter maior benefício que as mulheres e também com a periodicidade de acordo com a identificação desse risco. Os fatores de risco cardiovascular. Então, a aferição da PA ele vem se mantendo desde 2007 e está num processo de avaliação agora novamente no Task Force americano, mas a recomendação, os adultos maiores de 18 anos, com uma periodicidade, onde aqueles que tiverem aferida a PA de menor que 120/80 a cada 2 anos, e os adultos maiores de 18 anos, aí sim, com uma PA maior que 120/80 numa dessas medidas, que a avaliação seja feita anualmente. Diabetes, então, a intervenção ou pode ser a glicemia de jejum, ou a tolerância à glicose, ou hemoglobina glicada. De acordo com a instituição de avaliação, é colocado uma população-alvo diferente, né? Então, o Task Force americano, com uma revisão feita em 2003 e está numa nova revisão agora, coloca que todos os adultos, independente do fator de risco, obesidade, história familiar, que tiverem uma PA acima de 135/80, merece ser feito o rastreio para diabetes. Os adultos maiores de 45 anos ou com IMC maior que 25 e que tem um ou mais fatores de risco, entrando o risco familiar e outros fatores, tanto a Associação Americana para Diabetes quanto o Ministério da Saúde adotam esses critérios para a população de rastreio. A periodicidade ela também não está, ela varia de acordo com esses locais. Aqueles de maior risco são colocados, pode ser feita uma avaliação anual, e aqueles que têm um risco baixo, e aí uma das formas que se tem para a estratificação desse risco é o questionário Find Risk, que tem pontos de corte, onde tu pode deixar mais espaçado, de até 5 em 5 anos, a avaliação para diabetes. Dislipidemia, mesma questão. Os valores, eles variam, também tem populações específicas, com uma graduação maior para homens acima de 35 anos e mulheres acima de 45, mas a população, tanto de homens e mulheres, dos 20 aos 35, ela tem ensaios clínicos que mostram que, se tiver fatores de risco associado, história familiar de doença cardiovascular, obesidade e outros fatores, são populações que também se beneficiam do rastreio. Periodicidade não está determinada, mas ela pode variar em torno de 5 em 5 anos, com uma diminuição se os valores de colesterol, principalmente LDL, estiverem mais elevados. DSTs, nós separamos ali, então, a questão do HIV, da sífilis e das hepatites. Todos eles variam com um grau de recomendação entre A e B. E uma das coisas que eles colocam sempre nessas recomendações é que tu tem que avaliar o perfil de risco desse paciente, né? E os pacientes com hepatite, para o rastreio para hepatite C, principalmente naqueles que realizaram alguma transfusão de sangue antes de 1992. E uma das questões também que facilita o rastreio principalmente do HIV, é a questão do teste, né? Que são testes que têm periodicamente melhorado e está com uma questão de sensibilidade e especificidade com 99,5%. Né? Então, são testes que a tendência é que tu tenha cada vez menos quase nada de falso positivo. Periodicidade também é determinada. Nenhum deles coloca de fazer de tanto e tanto tempo, vai depender de uma avaliação de risco individual. Osteoporose, a intervenção que é colocada é a densitometria óssea, né? Então, a população que tem um grau maior, então, mulheres acima de 65 anos que não têm tido fratura prévia, ou mais jovens se tiverem algum outro fator de risco. E aí entra menarca precoce, menopausa tardia. Mas, em contraposição a esse rastreio mais populacional acima dos 65 anos, existe também essa recomendação do NICE, que é fazer um rastreamento mais pontual, identificando os pacientes de maior risco. Para isso, eles orientam a utilização dessa calculadora de risco, a FRAX, que tu só baixa na internet e tem acesso fácil. Periodicidade. Nenhum deles se posiciona, eles colocam como indeterminado, alguns com periodicidade de 5 anos, mas não tem um período definido assim na literatura. Questão do câncer de mama, então. Intervenção, a mamografia. A população
varia também de instituição para instituição, mas a grande maioria coloca com o maior benefício entre 50 e 69 ou 74 anos. Vai começar o rastreio mais precoce se tiver algum fator de risco, principalmente mulheres, parentes de primeiro grau. Tu começa com 10 anos antes da data que o familiar teve o diagnóstico, né? Situações muito específicas, com mais de 2 ou mais casos na família, no mesmo ramo familiar, situações de câncer de mama masculino, pode ser necessário, e aí uma avaliação bastante específica, né, da pesquisa genética, com o BRCA1 e o 2. Periodicidade, todos eles colocam o rastreio ou bianual ou trianual nessas pacientes. E, no momento, o Task Force americano e vários estão reavaliando as indicações de rastreio populacional. Colo uterino, então, citopatológico, população-alvo com vários, e aí a gente não tem muitos ensaios clínicos, mas tem coortes com muito tempo e uma população bastante extensa, colocam como população-alvo mulheres entre 25 e 64 anos de idade. E a periodicidade, o intervalo de 3 anos e após terem 2 exames anuais negativos. E o rastreio, quando terminar, que a maioria dos locais coloca como 64 anos, não é bem determinado, né? Então eles colocam B, mas outras instituições colocam que pode ser estendido um pouco mais ou até um pouco menos. Câncer de cólon, então entra a questão os 3 exames para o rastreio, cada um com um impacto diferente, não é? Mas tanto a questão da pesquisa de sangue oculto nas fezes, quanto a sigmoidoscopia flexível ou a colono, tem evidência com 2 revisões da Cochrane. A população, para fazer o rastreio assintomática, dos 50 aos 75 anos. Vai iniciar antes, mesma situação. Se tiver algum fator de risco associado, história familiar ou pessoal, principalmente com parentes de primeiro grau, hereditariedade, com poliposes e doença inflamatória intestinal crônica. A periodicidade varia para cada um e também não tem uma definição assim consensual. Mas sangue oculto nas fezes, anual, sigmoidoscopia de 5 em 5 anos e colono de 10 em 10 anos. E terminando aqui o último que eu coloquei, que é uma recomendação que tem no Task Force americano, que é a questão do rastreio para aneurisma abdominal de aorta. Então, essa questão que, de uma maneira geral, acho que nós pensamos pouco no dia a dia daqui, e aí entram várias questões de pensar custo-efetividade e outras questões do país. Ela tem 4 ensaios clínicos que mostraram que nessa população específica aqui, de homens de 65 a 75 anos, tabagista, e aí eles colocam como tabagismo o tabagismo atual, ou que tenha parado e tenha tido uma carga tabágica, não está contabilizada, mas tenha parado há menos de 10 anos, valeria a pena com reduções de mortalidade em torno de 40% para essa população específica. A periodicidade seria fazer uma vez só, que esse benefício se estende, na maioria dos casos, em torno de 5 a 13 anos. Acho que a minha parte era essa. Agora é contigo. Oi, bom dia. Queria agradecer o convite da professora Nadine e professora James de poder falar com vocês. A minha parte é a parte mais fácil, a parte de dizer não, né? Que eu mesmo não consigo fazer, né, Laura? Então, vamos lá. Rastreamento de anemia. Deixa eu falar uma coisa antes aqui só. A gente tem que ter... É um tema em que cada slide que o Marcelo coloca, a gente pensa naquela condição de saúde, naquela doença, naquele grupo populacional, nos pacientes que a gente já atendeu que tem aquela condição, ou nas pessoas que a gente conhece do nosso âmbito relacional que têm ou tiveram um problema parecido, né? Então, falar racionalmente sobre rastreamento é algo, no meu ponto de vista, completamente difícil e complicado.
A gente não faz uma discussão imparcial, a gente faz uma discussão cheia de ambivalência, como disse o professor James agora na nossa conversa anterior. O que eu tentei fazer com o vermelho da força do melhor time do Rio Grande do Sul, ao dizer não, é que, como professores, né, pesquisadores e profissionais de saúde, a gente tem que tentar ter um esforço maior no não, principalmente porque a evidência que se exige para fazer algo para alguém que não sente nada, ela tem que ser tão forte quanto o Inter de Abel Braga de 2006, né? Não de 2014, talvez. A gente não pode aceitar inferências epidemiológicas, a gente não pode aceitar estudos experimentais de baixa qualidade, com um número reduzido de pacientes cuja base não é populacional. Não dá para aceitar esse tipo de evidência para ofertar uma intervenção médica que tem sempre um potencial de dano, e dependendo qual é a intervenção médica, um grande potencial de dano para uma pessoa que não sente nada e, a princípio, não tem nenhuma doença. É completamente diferente de quando a gente está tratando alguém que está se queixando de algo para nós. E, além disso, principalmente para quem trabalha nos ambulatórios com alta carga de número de pacientes, imagino que são basicamente todos aqui do hospital, né? O nosso não deixa de ser um desses, a gente não tem muito tempo para aliviar o sofrimento das pessoas. E a gente gasta boa parte do tempo criando um sofrimento extra para elas, né? Então, acho que esses são os grandes eixos de uma discussão científica e um pouco filosófica também sobre a questão do rastreamento. Então, rastrear anemia para adultos, né? Não estou falando de crianças nem de adultos do sexo feminino gestantes. Não tem nenhuma evidência suficiente para recomendar, apesar do CDC americano ter lançado esse ano, acho que fim do ano passado, uma recomendação para fazer rastreamento de hemograma até de 5 em 5 anos em mulheres em idade fértil, né? Não tem nenhum ensaio clínico que mostra isso, é simplesmente uma prevalência talvez importante nos Estados Unidos de anemia ferropriva. O simples exame do hemograma poderia constatar que é uma anemia microcítica, e eles orientam de não seguir nem a avaliação de causa em mulheres em idade fértil, né, só nessa faixa etária e nesse sexo, e aí fazer tratamento com suplementação de ferro. Mas não teve nenhuma avaliação mais criteriosa. Hipotireoidismo. O tipo de rastreamento é o TSH, é um bom exame para avaliar a função da tireoide. A população seriam adultos, e talvez adultos velhos, talvez adultos muito velhos. Tem alguns ensaios clínicos em adultos muito idosos, muito velhos na Europa, mostrando que o nível do TSH não teve nenhuma correlação com perda cognitiva e nem com sintomas que poderiam afetar a vida diária desses idosos, muito idosos. Não tem nenhum ensaio clínico também que mostra uma efetividade de rastreamento e tratamento do hipotireoidismo. Todas essas questões aqui, é claro que elas não têm nada a ver com a nossa suspeita clínica, né? Tu tem uma suspeita de alguém com anemia, tu obviamente pede um hemograma. Tu tem uma suspeita clínica de alguém estar com hipotireoidismo por algum sintoma próprio do hipotireoidismo ou uma outra avaliação que nos suscite a potencial causa, sei lá, triglicerídeos muito elevados. Aí a gente não está fazendo rastreamento, a gente está fazendo investigação clínica, né? Vitamina D. Eu não sei os números, eu não consegui decorar os números, tá? Mas o crescimento da solicitação de vitamina D sérica na Europa e nos Estados Unidos nos últimos 3 anos é algo completamente brutal. São 700%, 800% de aumento da solicitação do exame. Ficou uma febre, né, de uma hipovitaminose D, trazendo muitas consequências para a saúde. Tem vários estudos de corte e algumas revisões sistemáticas com meta-análise mostrando que níveis mais baixos estão associados a desfechos ruins de neoplasia, cardiovasculares, morte e outras doenças, fora a questão óssea, mas ainda não tem uma evidência suficiente para recomendar um rastreamento de níveis baixos de vitamina D, o seu tratamento e um benefício frente a essas condições. O que tem uma evidência mais forte são algumas coisas menos, desfechos menos duros, né? Alguma questão de peso ao nascer, cáries em crianças em relação ao nível de vitamina D da mãe.
tem um ensaio clínico mostrando redução de mortalidade em idosos com suplementação de vitamina D, mas ele não foi desenhado como rastreamento de vitamina D em idoso assintomático, tratamento da vitamina D e desfecho, né? É suplementação de vitamina D sem o rastreamento. A gente está falando do rastreamento. E um dos principais problemas do rastreamento da vitamina D é a qualidade do exame. O exame tem muita variabilidade, tem vários exames, eles têm sensibilidade e especificidade diferentes, então não se tem nem ainda, como se tem, por exemplo, no TSH e no hipotiroidismo, um exame mais confiável e com valores próprios do exame, né, do perfil do exame, que nos deixem com um achado que tenha maior acurácia. Além disso, o próprio tipo de vitamina D que se suplementa está em discussão. Parece que a vitamina D3 sim é que teria um efeito sobre a mortalidade, né? Então é um assunto em aberto ainda. Como tem muito estudo impressionante, como tem ensaios clínicos sendo feitos com vitamina D, essas recomendações do US Task Force, por exemplo, que é, acho que desse ano até essa, ou do ano passado, tendem a ser revistas nos próximos anos. Ser revistas mantendo a mesma orientação ou mudando, depende do que a ciência nos apresentar. O câncer de próstata, né? Eu ouvi um pedaço da Ipanema ontem ao meio-dia e estavam pessoas com uma formação científica super importante, né? Os locutores da Ipanema e da Band, dizendo que a incidência do câncer de próstata cresce no Rio Grande do Sul porque os gaúchos não gostam de fazer o exame de toque retal, né? É ótimo, né? Então, eu fiquei super influenciado, fiquei super afim de sair ali do carro e entrar logo numa consulta médica para fazer um toque retal naquele momento. E é isso, assim que a gente constrói, né, a cultura da população, né? Hoje em dia, o Task Force mudou a sua posição, e antes ele tinha uma posição de que deveria se decidir junto com o paciente, e a evidência ainda era um pouco inconclusiva para indicar ou contraindicar, e hoje ele contraindica o rastreamento de câncer de próstata feito indiscriminadamente em homens, sem sintomas e com faixa etária que pode iniciar aos 40 ou a partir dos 50 anos. Tem uma revisão sistemática com meta-análise do ano passado, da Cochrane, bastante interessante, que pega os 5 maiores ensaios clínicos do rastreamento de câncer de próstata, e ela mostra que não tem redução de morte por câncer de próstata, obviamente nem de mortalidade geral, né? Não tem redução nem de câncer de morte por câncer de próstata, e uma probabilidade bastante grande, considerável, de sobrediagnóstico e sobretratamento, é o tema que o Marcelo trouxe antes, com um dano que não é leve, que é um dano moderado e que impacta a qualidade de vida dos pacientes submetidos a um tratamento muito importantes. O que é o problema do câncer de próstata? E é uma discussão bem difícil, às vezes, que se tem entre corporações dos especialistas da área e, por exemplo, médicos gerais, né? A gente tem ainda uma inabilidade em conseguir diferenciar o que é o câncer de próstata que vai ter um comportamento indolente e qual que vai ter um comportamento mais agressivo, que no fundo não deixa de ser o problema que a gente tem em várias outras dessas condições de saúde. A gente faz rastreamento populacional, pegando segmentos de população por sexo e idade, quando a gente deveria fazer rastreamentos de subgrupos populacionais dirigidos por algoritmos de risco que nos dessem conta de identificar uma população que tem maior risco. Então, a gente submete um monte de gente que nunca vai ter aquele problema a um falso positivo que vai aparecer, e dependendo da técnica do exame, isso é mais presente que em outros, e essas pessoas são os sobrediagnósticos e os sobretratamentos. O câncer de mama, que o Marcelo falou, aqui no Rio Grande do Sul, ainda por cima, é um exemplo importantíssimo disso, né? Tem um trabalho super legal do pessoal aqui da genética, junto com o pessoal lá da Epidêmio, do pós da Epidêmio, sobre tentar encontrar algoritmos em que mostrem as mulheres que têm maior risco por uma herança genética, de um câncer de mama precoce. Parece que um número muito considerável de câncer de mamas no Rio Grande do Sul acontecem antes até dos 40 anos, são dados que a Patrícia Ashton nos trouxe há 2 semanas atrás lá no Telesaúde, e esse é um problema. A gente faz um rastreamento a partir dos 40 aos 50 para mulheres que nunca vão ter câncer de mama, com sobrediagnóstico e sobretratamento para elas, e não está conseguindo identificar precocemente quem vai ter um câncer de mama aos 39, 38, 40, 42 anos, né? Então,
há um campo de investigação para o rastreamento, que é uma identificação de população de maior risco, frente a uma crença de que eu vou fazer o bem rastreando toda a população, que eu acho que a nossa instituição poderia, de alguma maneira, tentar aproveitar essa lacuna do conhecimento e se associar com outras instituições ou não, e tentar ocupar essa lacuna no âmbito de conhecimento de cada um dos pesquisadores que fazem parte dela. Câncer de pulmão, por que ele está com rastreamento não indicado? Porque nós somos brasileiros e acreditamos até o final, né? Estava 7-1, faltava 5 minutos, mas quem sabe, né? 6 gols a cada 40 segundos seriam suficientes para levar a tortura para prorrogação. Raio-x de tórax não tem indicação nenhuma para fazer, são estudos mais antigos, mostraram que não conseguiam prevenir morte. Ao contrário, fazer tomografia com baixa dosagem de radiação traz um benefício importante sobre a mortalidade. Mas vejam o custo para cada ano de vida, né, economizado, poupado com qualidade, de 120 a quase 300 mil dólares. Né? São 250 por baixo a 600 mil reais por ano. Certamente algumas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, não sei se são muitas, teriam esse recurso para investir na sua própria vida, certo? Mas nós, como uma sociedade, a gente tem essa quantidade de dinheiro para poupar um ano de vida de uma pessoa que está em risco de ter câncer de pulmão. Meu pai é fumante, eu não sou afim de sacrificar todos os fumantes, nós temos uma relação super boa, ele é colorado, eu também sou, a gente se dá bem, mas não é uma questão pessoal, né? Além disso, a gente não tem tomografia para investigar os nódulos de pulmão que aparecem por investigação de queixa pulmonar ou por raio-x feito por outro motivo, em que, pelo acaso, a gente identificou um nódulo. Né? Em atenção primária, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, ter acesso a uma tomografia de tórax não existe. Então, como é que a gente vai usar tomografia de tórax para pessoas que são saudáveis, apesar de terem um fator de risco, né? Que semelhantes ao aneurisma de aorta abdominal que o Marcelo falou, são adultos um pouco mais velhos, fumantes ou ex-fumantes, com uma carga forte de fumo. A gente não tem nem a disponibilidade do exame para tratar quem está doente. A colonoscopia, que o Marcelo falou do câncer de cólon, não tem dúvida de que traz benefício. Os meninos aí, os doutorandos me disseram que demora até 14 dias, às vezes, para fazer uma colono num paciente que está internado no hospital. Então, a gente não tem colono para fazer nos pacientes que estão doentes. A gente vai fazer colono na população saudável no Brasil. Não tem como. E não dá para pensar o rastreamento sem pensar essas coisas. E não é uma questão de economizar dinheiro, é de salvar a vida das pessoas em outras intervenções que são mais efetivas. Né? Além disso, tem estudos de custo-efetividade mostrando que, mesmo com o benefício da tomografia com baixa dosagem de radiação, é mais custo-efetivo investir em sensação de tabagismo com benefício de morte do que no rastreamento. Né? E a gente não vai estar, obviamente, evitando morte só por câncer de pulmão, nesse caso, mas por todas as doenças que são secundárias ao uso do tabaco. O câncer de ovário, esse é uma questão bem mais resolvida, pelo menos na população em geral. Ele faz muito dano, esse rastreamento com eco transvaginal, anual, bianual, a cada 5 anos, e o CA-125. Já se tentou várias estratégias, né, de usar, inclusive, algoritmos de risco com os níveis consecutivos e progressivos do CA-125, indicando quem deveria fazer eco, mas acaba tendo um número expressivo de falsos positivos de mulheres que se submetem à cirurgia e tem um desfecho ruim da cirurgia, ou pelo menos são submetidos a uma cirurgia completamente desnecessária. Assim como o câncer de mama, a gente também tem um câncer de ovário de origem familiar, vai na mesma linha do câncer de cólon, em que ainda não tem um ensaio clínico que mostre que tipo de rastreamento deveria ser feito, mas aí sim, pelo menos, a comunidade científica está identificando qual é o caminho mais estreito de procura de conseguir evitar a morte por câncer de ovário quando ele é decorrente de uma questão genética importante. Estenose de carótidas, né? Não tem uma prevalência muito alta, o rastreamento é não indicado,
A eco pode ter ótima sensibilidade na mão do ótimo ecografista, mas isso não se repete sistematicamente nos diversos serviços. Então, é impossível conseguir garantir uma sensibilidade suficiente do teste para que o procedimento de busca de solução da estenose, seja uma endarterectomia, seja um stent, que também tem suas dificuldades, possa trazer benefício para os pacientes adultos com risco cardiovascular. Então, um slide final, né? É o que a gente comentou até aqui, né? O que estaria indicado rastrear: sedentarismo, obesidade, tabagismo, fatores de risco cardiovasculares centrados nesses aqui, as sexualmente transmissíveis, osteoporose, câncer de mama, colo de útero, cólon, o pulmão, esquecendo a questão financeira com a tomografia, uso de álcool. O Marcelo não abordou, a gente discutiu isso juntos, a questão da depressão, das drogas ilícitas, seria talvez... tem evidência de que vale a pena, né? Principalmente a questão das drogas ilícitas em contextos de prevalência alta de uso. E o que a gente não tem uma indicação baseada em evidência forte, ou tem contraindicação, é o câncer de próstata e ovário, a estenose carotídea e outros que eu não abordei para vocês, porque a gente já esgotou o nosso tempo, que é a neoplasia de testículo, pâncreas, bexiga, DPOC, doença arterial periférica, câncer de pele, hemocromatose e alguma coisa com evidência indeterminada na anemia, hipotiroidismo, vitamina D e demência. Esses slides aqui eu já falei isso para vocês, né, que é a minha opinião, que a gente tem que procurar encontrar qual é a população que tem maior risco e não fazer rastreamento populacional com esses benefícios que eu acabei citando já. E tem um estudo de 2003 que eu vinha usando há muito tempo em apresentações que eu faço sobre outros assuntos, de que se a gente pegar um médico que cuida de 2.500 pessoas, hoje no Brasil um médico que trabalha na estratégia de saúde da família cuida de 4.000 pessoas, né? Ele levaria quase 8 horas por dia para oferecer todas as práticas baseadas em evidência do US Task Force. Então, a gente só faria isso, né, com um benefício bem questionável, sem atender ninguém que está com dor em algum lugar, que tem a unha encravada, que está infartando, que está tendo um AVC, que tem diarreia, cólica biliar, qualquer outra doença que as pessoas são acometidas. Eu queria agradecer principalmente ao pessoal do Telesaúde, essa apresentação é 80% deles e 20% nossa, né, Marcelo? Que são nossos colegas do projeto, e fazer uma propaganda para os alunos que, se por acaso vierem a trabalhar nos próximos anos, quando saírem da faculdade, na atenção primária de qualquer lugar do Brasil, podem usar esse telefone, que é o telefone do nosso projeto, em que a gente dá suporte a dúvidas clínicas. Ele hoje está disseminado para o país inteiro, basta trabalhar em atenção primária dentro do Sistema Único de Saúde, pode ligar e falar com um grupo de teleconsultores, a maioria deles formados aqui na nossa universidade, ou médicos de família, ou especialistas de várias áreas, para ter um suporte às suas dúvidas clínicas. É isso. Muito obrigado. Vem cá, Cristina. Nós vamos fazer a sessão interativa, por favor, colocar as questões. Vocês podem, assim que vocês lerem a questão, vocês podem começar a responder. Aqueles 10 minutos finais que aparecem é só para situar o público de que vai terminar o tempo o sugerido para votação. A Cristina vai ler a questão para facilitar a votação. Então, a primeira pergunta é essa. Na avaliação de uma mulher assintomática de 55 anos, tabagista e sem história familiar relevante, qual o conjunto de exames ou condutas que é baseado em evidência? Então, as 4 alternativas são: a primeira, citopatológico de colo uterino, ecografia transvaginal, TSH e espirometria. Aconselhamento para abandonar o tabagismo, citopatológico e hemograma. A terceira, perfil lipídico, glicemia, raio-x de tórax, aconselhamento para abandonar o tabagismo. E, finalmente, pesquisa de sangue oculto nas fezes, aconselhamento para abandonar o tabagismo, citopatológico do colo uterino e anti-HIV. Façam suas. Ops. E agora? Vai aparecer uma resposta?
Fiquem tranquilos que deve voltar. Até o final do ano nós vamos ficar bons nisso aqui, viu? A curva de aprendizagem. Bom, acho que está repetindo a mesma pergunta, acho que... Ah, entendi. Vocês querem fazer algum comentário sobre essa questão? Esperavam essa resposta? Surpreendeu de alguma forma, Marcelo? Não, pensando assim, 60% colocou as evidências que são as mais recomendadas. Eu acho que o que pode ter feito uma questão, não sei se o próprio raio-x de tórax aqui no aconselhamento, mas acho que é um esperado, para a grande maioria colocando. O segundo percentual evidência. em votação foi a opção 2, e ali a questão é o hemograma, né? É o hemograma. Eu acho que a nossa apresentação não foi tão convincente assim, então a gente vai preparar uma melhor e trazer num próximo momento que o James nos convidar. É que é muito difícil um paciente procurar o clínico e o clínico não solicitar um hemograma. É aquele viés, né, pela ótica, se é olhado pela ótica dos epidemiologistas é uma coisa, olhado pela ótica dos clínicos é outra. Talvez isso justifique a inclusão da alternativa 2, a inclusão do hemograma. Vamos para a próxima? Não é uma alternativa Sim. tão ruim assim, né? Só tem Não, uma. é a segunda melhor. É a segunda melhor. É a segunda melhor. Na avaliação de um homem assintomático de 65 anos, qual o exame que não deve ser feito, porque tem grade D? O primeiro é o teste para HIV, o segundo, ecografia de carótidas, o terceiro, glicemia de jejum e o quarto, perfil lipídico. E aí? Ó, então, muito bem, professor Herta. Bem, né? Foi bem. Eu quero dizer para vocês que eu recentemente fiz uma ecografia de carótida, absolutamente assintomático, estou sofrendo com isso até hoje. Então, vamos lá, Cristina, acho que foi boa essa. Então, acho que o próximo. Essa é uma questão importante. Assim, são critérios necessários para justificar um exame de rastreamento. O primeiro, a doença deve ser frequente, importante do ponto de vista clínico e ter uma evolução rápida. A segunda, o teste para rastreamento deve ter um baixo índice de falsos negativos e falsos positivos e um custo aceitável, financeiro, social e físico. O terceiro, o tratamento na sua fase precoce deve ser curativo, mesmo que a sobrevida não se altere. E quarto, caso a doença seja diagnosticada, o tratamento deve ser capaz de alterar a história natural da doença, mesmo que não seja disponível no sistema de saúde. Querem comentar? Quer comentar? Eu comento. Eu comento a primeira ali, né?
Qual é o problema da primeira resposta? É a questão da evolução rápida, né? Porque não vai dar tempo de conseguir fazer o rastreamento, confirmar o diagnóstico, implantar um tratamento. Se a evolução é rápida, a nossa intervenção de rastreamento dificilmente vai conseguir ter um efeito. Ela ser frequente e importante do ponto de vista clínico, é claro que são questões fundamentais para se querer implantar uma estratégia de rastreamento. A segunda está ok, né? A terceira aqui, a questão principal é a sobrevida, né? Que não mostra ter aumento na sobrevida. Então, se tu vai fazer um rastreio que não vai ter um acréscimo na diminuição da mortalidade, ou propriamente em questões de morbidade mais importante, não tem sentido também. Essa questão das doenças de evolução rápida, isso gera um viés, né? Quer dizer, é o lead time bias, é o viés do tempo. As pessoas que se submetem a exames de rastreamento são pessoas que tomam mais cuidado com a sua saúde, e as doenças que são diagnosticadas no rastreamento são as doenças de comportamento biológico mais indolente, por isso mesmo isso acaba gerando um viés. Vocês querem fazer algum comentário? Nesses estudos de rastreio, tem 3 viés que são importantes. Um deles é o tempo de doença, porque é a questão de tu muda só o tempo de diagnóstico, não a sobrevida. Tu tem o viés de adesão, que normalmente pessoas que entram nesse estudo são pessoas que se cuidam mais, têm um modo de vida mais adequado. E também tem o viés esse dos problemas da variação de tempo dentro da própria doença, né? Que, principalmente dentro da parte de neoplasias, com algumas com evolução muito rápida, outras muito lentas, que pode dar essa diferença. Eu acrescentaria, obrigado? Na questão, no item 2, que é o correto, me parece que falta uma coisa, que é assim, a doença tem que ter prevalência, uma prevalência que justifique naquele local. Porque há doenças que são endêmicas de determinadas áreas, onde o rastreamento se justifica, e não são endêmicas em outras áreas. Por melhor que seja o teste, vai dar uma quantidade de falsos negativos por causa do valor preditivo, né? De falsos positivos, do valor preditivo, quando a prevalência é muito baixa. Então, essa é uma questão também que deve ser levada em consideração, que eu acrescentaria ali no item 2. Não sei, acho que vocês não comentaram esses 15% que votaram na doença que não tem condição de ser tratada no sistema de saúde. Isso é uma questão que tu cria um problema e não pode dar uma solução, né? Nesse momento é o que acontece com o câncer de cólon aqui, né? O rastreamento do câncer de cólon é um problema porque a gente não tem como dar a solução para todos os casos que a gente rastrear. Perguntas, nós estamos agora na fase mais interativa da nossa sessão aqui, comentários. Eu tenho certeza que existe uma forma de se olhar diferente para quem faz essencialmente clínica e para quem faz essencialmente epidemiologia. É difícil essa aproximação. Nós estivemos comentando isso, né, Jair, no último encontro, a aproximação do conhecimento epidemiológico com o conhecimento clínico e para que essas duas situações entrem em consenso. Os clínicos que estão presentes aqui provavelmente querem se manifestar, Beatriz. Eu queria parabenizar vocês pela explanação. Eu acho que ficou bem demonstrado quando eu monto um protocolo em que todo mundo é igual e todo mundo vai ter uma linha de conduta, provavelmente isso não tem impacto. Na minha cabeça, não foi testado, então não posso falar, mas um indivíduo assintomático que vem para uma consulta, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ver esta pessoa, qual é o seu risco. Quer dizer, uma mulher nulípara de 55 anos que fez tratamentos prévios para engravidar, não tem um risco de câncer de ovário igual uma guria de 20, um fumante não tem. Então, vai ser sempre uma pessoa no seu contexto, e isso não é testado. E montar linhas de exames, como é feito, tanto a nível populacional quanto a nível privado, eu até acho que essa é uma das situações em que quem tem dinheiro se rala mais, graças a Deus, certamente, mas assim, um indivíduo que tem acesso sai fazendo score de cálcio, ele ganha um monte de radiação repetidamente, ele aumenta seu risco para neoplasia. Na verdade, por que, por exemplo, a eco de carótida saiu? Porque ela não gera uma conduta diferente da prevenção da doença cardiovascular. Eu não preciso ficar olhando o que eu já olhei com HDL, triglicerídeos e colesterol.
quando se discute rastreamento, eu acho que a grande discussão é uma pessoa no seu contexto versus políticas em que todo mundo se torna uma linha de montagem, né? Nosso diretor. Eu já tenho uma outra visão, né? Eu acho que o clínico não difere assim, na consulta. O que difere é que a gente gasta mais tempo para dizer para o paciente que eu não peço um exame. Por que eu não peço o exame? Isso eu gasto mais tempo, e pouca gente gasta esse mais tempo, né? É mais fácil eu pegar a caneta e solicitar o exame. Tem um outro ponto que eu gostaria de comentar. Nós tivemos um seminário agora sobre climatério, e os alunos também estavam discutindo os exames. Infelizmente, vocês não disseram nada que eu não disse anteriormente, né? Então, espero que eles estejam aqui para ouvir o comentário de vocês. Mas tem um assunto que é a questão do custo, né? O custo do exame. Quando a gente está pedindo o exame, quem está pagando esse exame é o médico. Se eu estou com a paciente privada, quanto mais pedir exame, menos dinheiro a paciente tem que pagar minha consulta. Se eu estou no Sistema Único de Saúde, quanto mais peço exame, mais eu estou pagando, porque eu estou pagando imposto. Se eu estou num plano de saúde, eu mais gasto o exame, menos os planos de saúde estão pagando o salário para o médico. E se eu estou na Unimed ainda, é pior, porque eu sou sócio ainda, eu mesmo estou pagando o exame. Então, a gente tem que ter essa visão também do custo, né? Que o exame, sempre quanto mais eu peço, mais eu estou tirando do meu bolso. Eu comentei com a Beatriz, não foi na campanha do Bush com o Clinton que o marqueteiro disse economia, idiota, né? A economia, no fundo, talvez seja o nosso grande argumento em muitas questões que a gente não coloca em primeiro plano, né? Não é colocar em primeiro plano, mas a economia ela vai definir que quem precisa de uma coisa não a ganha. O médico, o valor adequado pela sua consulta, e o paciente, outra intervenção da Unimed, que ela não vai pagar, porque ela está torrando dinheiro em colesterol a cada 6 meses para todo mundo que consulta, né? Teve um colega que fez uma pesquisa lá no PPG, Jair, não sei se tu lembra. Como era o nome dele, o cara da Serra ali? Tu lembra? Lá da Unimed. Ele fez uma auditoria e feedback na Unimed da Serra. Pegou os médicos, viu quantos eles pediam de SADT, colocou eles num box plot, assim, para cada um se ver sendo o que era o menor solicitador e o maior solicitador de exames. Devolveu-se para os médicos, cada um via só o seu lugar na distribuição da solicitação, e repetiu 6 meses depois. O que aconteceu? A gente podia ter posto isso ali. Quem pedia pouco começou a pedir mais. Foi isso que aconteceu. É uma pesquisa ali do PPG. Quem pedia menos, os bottom, né, solicitadores, passaram a ser medium solicitadores, porque eu fico gastando meu tempo na consulta e alguém está pedindo 10 vezes mais que eu, aqui, né, que eu vou ficar gastando meu tempo. Eu vou pedir 5 vezes mais do que eu peço, e levou a curva lá para cima, né? E qual foi o teu primeiro comentário? O tempo da consulta. É que é pior ainda, né, professor José Geraldo, porque fazer o rastreamento ocupa um tempo da tua consulta também. Quanto tempo das consultas ali na UBS a gente não usa em rastreamento? E depois a gente reclama que tem muita gente vindo consultar ali no acolhimento com alguma queixa, pode ser meio leve, né? A gente está aqui querendo fazer o rastreamento tal e tem que atender esses caras que estão se queixando de alguma coisa. Eles estão se queixando de alguma coisa. E esse é o foco principal nosso como médico, né? Essa coisa da prevenção, eu não gosto do tema prevenção, entende? O nosso conhecimento é muito limitado para o impacto que isso teve na cultura da população em nível mundial. Melhor prevenir que remediar. É prevenindo que não sei o quê. Qualquer político que vocês pegarem falando agora do sistema de saúde vai dizer que o sistema de saúde tem que colocar mais recursos na prevenção do quê? O que tem de prevenção que funciona? O exercício que eu faço sempre no seminário final do internato com os alunos. Tem 10, 15, 12 coisas que realmente funcionam. Não tem mais coisas que isso que funcionam. São pouquíssimas coisas que funcionam. E vira um mantra inefetivo, porque só serve para tergiversar sobre o que realmente importa, que é tentar atender melhor quem está com alguma condição, ou investir o recurso nas prevenções que têm realmente efeito, que são poucas, né?
Só um comentário mais sobre a questão do orçamento da economia. É o orçamento de alguém que vai estourar. Ou é o orçamento familiar, ou é o orçamento da União, né? E o que a gente tem visto assim ali na unidade, pensando claramente na questão do plano de saúde, é que essa questão de tu ter o aumento do custo esse de exames, que vai ter o encargo dentro do plano de saúde, acaba estourando dentro daquela questão de iniquidade. Porque quem é que está vindo para a UBS? Vários idosos, onde o valor de um plano de saúde, seja Unimed, Golden Cross, ficou proibitivo. Então, quer dizer, alguém tem que pagar essa conta dessa super prevenção com vários exames, muitas vezes que sem uma efetividade concreta, né? Então, só para complementar essa questão. Beatriz. Eu queria completar o que o Zé Geraldo falou também, que outra pessoa que paga essa conta é o próprio paciente que tem uma mensalidade que ele sempre reclama, né? Mas à medida em que se pede mais e mais exames e faz mais e mais consultas, essa mensalidade certamente vai aumentar, né? E, por fim, eu acho essa questão do tempo em consulta, certamente ele é muito mais longo quando a gente fica explicando, e às vezes é difícil. É difícil explicar para o paciente, a gente, claro, à medida que vai passando a tarde, a gente explica menos. No início da tarde a gente está animado, interessado em explicar que não adianta pedir um exame, vitamina D, olha, por que pediu? Ah, mas deu baixo, doutora. Sim, mas não é o número baixo que indica eu tratar. Mas como não é o número baixo que indica eu tratar? Se está baixo, então a gente tem que explicar por que um exame está baixo, o que significa uma variabilidade de um exame que pode não ser tão confiável como ele parece. Depois, o que é um estudo de coorte, um ensaio clínico, o que significa isso, enfim, em palavras simples que o paciente entenda, né? Por que em estudos observacionais a gente observa a relação da vitamina D com desfecho e nos ensaios clínicos não? Então, assim, isso é uma explicação bastante longa e que não é qualquer paciente que vai entender. Então, às vezes, no decorrer dessa conversa, pode ser que a gente decida desistir de não pedir ou de não tratar, mas realmente é difícil. É muito difícil, e o bordão é esse, é melhor prevenir que remediar, ou qualquer coisa parecida, certo? É muito difícil convencer. E a cultura está instituída, né? No programinha da Ipanema, numa revista de melhor gabarito, num programa mais qualificado, a informação que perpassa a relação da sociedade com a medicina pela mídia é contaminada por uma capacidade cognitiva dos nossos comunicadores bem limitada no tema, né? Então... Mas, Ana, eu vou ter que fazer um contraponto aqui, porque existe um processo educacional. E se a gente olha para as intervenções que realmente são eficientes, elas são muito pequenas e elas quase que escapam a um ato médico e passam a ser um ato pedagógico, né? E a gente observa isso nos nossos alunos aqui. Se a gente pede para levantar a mão quais são os alunos que fumam, normalmente se tem menos de 0,1%, se é que tem isso. E a gente talvez justifique isso por uma boa sistemática educacional. Então, eu acho que a sociedade tem que assumir esse papel, e até eu estava conversando com a Beatriz hoje, nós temos que trazer mais funcionários das diferentes áreas do hospital, porque trabalhar num hospital, que é um centro de saúde, significa que as pessoas têm que ser contaminadas com esse sentido da saúde e divulgar saúde, porque essas ações de prevenção, não é que não é melhor prevenir do que remediar, esse bordão está certo. A questão é qual é o método utilizado para isso. É uma intervenção médica? Não, acho que é uma intervenção pedagógica, né? Pedagógica. Mais assim, perguntas? Eu queria só fazer uma... Marcelo, por favor, o microfone. Helena e Marcelo. Eu, na verdade, estava dentro da mesma linha de raciocínio do professor James, em relação a substituir por quê essa situação da consulta do paciente que já vem com o exame, o senhor me pede esse exame, ele não vem perguntando sobre. Então, a forma de educar, a gente deveria educar a população para sintomas e até para achados do exame físico. E isso eu acho que a gente não tem feito adequadamente. A gente enxerga no Brasil uma pessoa de nível superior, na semana passada, tive a seguinte situação, um CA de próstata, que terminou com uma intervenção que resultou em colostomia, um paciente que teve uma retenção urinária aguda como primeira manifestação.
mas não foi a primeira. 45 anos, não foi a primeira manifestação. Ele não percebeu que o jato de urina fraco deveria ter levado esse paciente ao médico. Então, frequentemente, a gente tem a sala de espera cheia de pessoas que não precisam consultar e aqueles que precisam não nos procuram, porque a educação, acho que a população está recebendo é essa. Ele deveria ter feito PSA, foi a conclusão. Né? Ele não fez o PSA, não, ele não sabia que o jato urinário fraco poderia estar representando uma neoplasia grave. Eu sou um estranho, eu sou pediatra, né? E nós faço puricultura, que até onde eu entendo é um processo de prevenção primário, né, bem estabelecido. Ouvindo assim desatentamente o discurso, digo, olha, vou parar, vou fechar, né, e vou só usar antibiótico, essas coisas todas que dificilmente eu utilizo lá no posto de saúde. Mas eu vejo que esse discurso ele tá sustentado num processo de transição epidemiológica muito interessante e demográfica, né, que vem na esteira disso. Nós tínhamos doenças infecciosas que prevaleciam há décadas atrás, onde, por exemplo, prevenir com vacina, né, possibilitou essa mudança de maneira significativa. Hoje, o que prevalece são doenças crônicas. Né? E eu também vejo que os debatedores eles trabalham numa faixa etária bem maior que a minha, né? Onde certamente prevenir, o impacto da prevenção é bem menor, por exemplo, quando eu começo a prevenir antes, né, inclusive da gestação. O ácido fólico, por exemplo, está bem relacionado com diminuição de uma série de outros tipos de malformação, né, durante a gestação. A gente sabe, por exemplo, que atrasar a inserção de oferta de sal para crianças diminui a possibilidade de um padrão hiperreninêmico e hipertensão na vida adulta. A gente sabe que crescer bem durante a gestação está relacionado a prevenir diabetes e obesidade também. Então, tem uma série de processos importantes, né, e que são ação médica, portanto, né, são sustentados em cima de conhecimentos médicos, né, que devem ser, né, evidentemente, utilizados. E uma outra coisa importante, saiu em 2012 um número só sobre isso, no Science, com o seguinte assunto: doenças crônicas são preveníveis? E esse ensaio foi muito interessante, esse capítulo que eu recomendo às pessoas que estão interessadas no tema, mostrando o seguinte: os exemplos de sucesso em prevenção de doenças crônicas ocorreram em países com sistemas de saúde pública muito avançados, principalmente a Finlândia. Tá? E houve intervenções coletivas muito marcantes. Que é exemplar é a redução de sal em alimentos industrializados. Houve uma queda significativa de complicações de doenças cardiovasculares e que aconteceu, se não me engano, na Finlândia foi marcante, na França e na Austrália. E nenhum país pobre foi colocado, de salário médio, medium income, né, foi colocado nessa faixa. Prevenção, ela tem vários níveis, ela tem um nível individual, tem um nível coletivo e, evidentemente, ela precisa estar cotejada dentro de um aspecto político intenso, né, onde leva a questão da economia e o impacto isso que vai ter, não só para o indivíduo, mas para a coletividade e o grupo total de pessoas. Então, eu recomendo esse número importante, né, que redimensiona as intervenções no sentido de prevenir doenças crônicas, principalmente, que é o nosso padrão de saúde de doença mais prevalente atualmente. Tu só faz puricultura porque a gente não falou da puricultura ainda. Eu estou brincando, Goldani, a gente está falando de adultos, né? É check-up, a gente não está falando de criança, não tem nenhuma intervenção de rastreamento em criança. A gente não falou de nenhuma intervenção de prevenção como uma intervenção médica, só rastreamento de doenças, a gente falou, certo? Muitas das coisas que tu falou não estão no âmbito da medicina, certo? São conhecimentos médicos, mas não é o médico que faz, né? Ele pode fazer quando ele ocupar um cargo político, mas não é ele que emplaca a lei de redução de sal em produto industrializado. Isso é uma defesa que várias entidades médicas estão fazendo há muito tempo, aí, mundo afora. Em alguns países cola ou não cola. O que eu quero dizer com a questão de
prevenir é o melhor remédio, né, que eu não curto muito esse bordão, e essa iniciativa é que, principalmente no que a gente faz, que é fazer atendimento ambulatorial da população geral, parece que isso é o que tem que ser feito. Isso é muito limitado. Em crianças tem muito mais coisa para fazer do que em adultos. Em adultos, muito pouco a fazer. Esse pouco a fazer tem que ser feito mais intensamente. Se parar de fazer o que não deve ser feito, abre espaço para fazer ainda mais o que deve ser feito. Mas o bordão, ele vira como qualquer coisa, certo? Então, o comunicador da Ipanema acha que tem que fazer o rastreamento de câncer de próstata ou qualquer outra coisa. Então, acho que a gente tem que ser mais crítico e seletivo, tem que selecionar a população em risco, tem que selecionar quem tem sintomas e tem que selecionar o que presta e o que não presta da prevenção. E se a gente pegar o pacote inteiro, a lista do que não presta é muito maior do que a lista que presta. Né? Então, esse é o raciocínio que a gente quis passar para as pessoas, destruindo um pouco uma coisa mítica, assim, né? Que prevenir é a saída. Né? A gente tinha trazido um material que não vai dar tempo porque acabou, mas eu queria só recomendar. É uma campanha. Vocês querem passar o filmezinho? Pois é, dura 3 minutos o filme. Levanta a mão quem quer assistir o filme. Porque nós estamos à disposição aqui. Então, vamos passar o filme, a maioria quer assistir. Enquanto coloca o filme, o Jair quer fazer um comentário também? O comentário que eu faço é o seguinte: quando nós estamos falando desse tipo de prevenção, isso é uma prevenção secundária. Tá? Então, assim, nós vamos remediar. A verdade é o seguinte: o processo patológico já teve início. Estamos tentando fazer diagnóstico precoce. Não é aquela prevenção primária que se pega no período de pré-patogênese, quando a doença ainda não se instalou, que é o caso das vacinas, das diversas proteções. Então, nós estamos realmente prevenindo, mas remediando, na verdade. Então, não se encaixa no bordão, rigorosamente, embora aparentemente se encaixe. Até prevenção secundária é um termo ruim, né? Na verdade. Mas intervenção secundária precisa ser melhor. E dentro dessas divisões, uma coisa que a gente também coloca é a questão da prevenção quaternária, né? De tu não criar risco em alguém que não tem problema de saúde. Infelizmente, eu vou ter que interromper a discussão, porque ela tende a permanecer, ela vai se prolongar. Eu acho que, seguramente, de todos os encontros que nós tivemos aqui, esse foi talvez o mais informal de todos, e essa é a intenção, que eles sejam informais, mas é um que merece continuidade. Eu acho que daqui a alguns meses nós vamos trazer check-up novamente à discussão, porque nós não conseguimos esgotar essa discussão. Nós vamos passar o filme.